bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo ou ouvindo esse vídeo. Como vocês estão? Tudo bem? Pois é, ainda estamos na pandemia. Hoje é dia 7 de setembro de 2020 e eu li esse capítulo 17 do livro da Peg com lágrimas nos olhos. Eu já fui dormir ontem emocionada porque eu estava me lembrando de quando eu era jovem, e no dia 6 de setembro é muito especial para mim, porque eu deixava já minha roupa pronta, o sapato engraxado, a meia limpinha, porque no dia 7 de setembro, bem cedo, eu acordava, todo mundo estava dormindo ainda, era escuro, e eu ia para São Vicente tocar na fanfarra da minha escola, na banda da minha escola. E ontem eu dormi pensando nisso, como eu tinha orgulho dessa pátria. Não que eu ainda não tenha orgulho, mas como mudou. Mais para frente, depois desse capítulo, eu gostaria de fazer uma oração. Hoje é um dia especial aqui no Brasil. Mas vamos para o livro da Peg Joyce Root, que fala muito ao meu coração. Eu, mais uma vez, digo que eu li esse capítulo em lágrimas. Que Deus possa tocar no teu coração também. Deus responde ao meu chamado. Ele me invocará e eu lhe responderei, está no Salmo 91, 15a. Deus faz uma terceira promessa no versículo 15, a de que ele responderá àqueles que o amam verdadeiramente e invocam o seu nome. Será que estamos conscientes das maravilhas, das promessas que o Pai faz aqui? 1 João 5, 14, 15 diz: E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Medite nesse versículo. Nada me dá mais conforto, diz a Peg, do que perceber que cada vez que eu oro em concordância com a palavra do Senhor, Ele me escuta. Se isso acontece, sei que tenho a solicitação para aquilo que pedi. Essa única promessa me mantém continuamente buscando a sua palavra, para compreender a sua vontade e suas bênçãos e saber como orar efetivamente. Às vezes eu simplesmente clamo a Deus por ajuda. Durante uma das enchentes, há muitos anos, o nosso filho Bill tinha um rebanho caprino em uma terra perto da Bahia. Quando as águas começaram a subir e a inundar a terra, alguns homens viram as cabras serem atingidas pela enchente e as colocaram dentro do sótão do celeiro para que não se afogarem. Na manhã seguinte, havia se formado um rio com quilômetros de largura, levando na correnteza árvores desarraigadas e tudo que estava no caminho. Haviam contado a Bill sobre os animais, e apesar das estradas bloqueadas e da correnteza, ele saiu em um velho barco a fim de resgatar seu pequeno rebanho. Ele sabia que em algumas horas elas morreriam sufocadas e com sede. Foi a pequena Willie, a cabra favorita de Bill, por causa do tempo que ele passou dando mamadeira a ela, o primeiro choro que ele ouviu quando chegou perto do celeiro. Como esperado, assim que forçou a porta, embora as águas passassem com força, Willie foi a primeira a pular nos seus braços. Bill conseguiu resgatar as outras após várias viagens de barco na enchente. Uma equipe de filmagem de Abilene, enquanto registrava a enchente, viu Bill arriscando a vida para salvar suas cabras. Aquela se tornou a história do dia, aparecendo no noticiário das 6 e depois das 10. Embora seja um relato bonito, toda vez que eu penso em Bill, diz a Peg, resgatando aqueles animais do perigo,
Imagino como Deus é misericordioso em nos socorrer quando o chamamos com sinceridade, pedindo-lhe ajuda. Por mais importante que sejam as orações individuais, nada se compara a uma nação orando com fé. Quando os soldados ingleses estavam presos em Dunkirk, com o exército alemão atrás e o canal inglês na frente, o primeiro-ministro londrino avisou a nação que apenas 2 ou 3 mil dos 200 mil soldados britânicos poderiam ser resgatados naquelas praias. No entanto, não havia quem pudesse estimar o poder de um país inteiro em oração. As igrejas da Inglaterra ficaram lotadas. O rei e a rainha se ajoelharam em Westminster Abbey, bem como o arcebispo de Canterbury, o primeiro-ministro, o presidente e todos os parlamentares se ajoelharam para orar. Inesperadamente, um dos generais nazistas resolveu reagrupar e ordenar que as tropas alemãs parassem quando estava apenas 12 quilômetros de distância de Dunkirk. Hitler tomou a dura decisão de segurá-los ali por período indefinido. O tempo, de repente, provou ser um grande impedimento para os planos inimigos de atirar nas tropas inglesas, as quais pareciam estar como ratos presos na costa francesa. Instantaneamente, cada barco que flutuava, inclusive iates e barcos particulares, pilotados por gerentes de bancos, pescadores, escoteiros, professores universitários, capitães de reboque e particulares, começaram a missão de resgate. Até os barcos da Brigada de Incêndio de Londres entraram em ação. Estaleiros foram rapidamente colocados para consertar as embarcações estragadas para que pudessem voltar para buscar mais soldados. Lembre-se, eram 200 mil soldados numa ilha. Qualquer um diria que a missão era absurda, mas orações de toda uma nação os fortaleceram em uma das empreitadas mais perigosas e aparentemente impossíveis de toda a história. Nos barcos que os levavam para a segurança, os homens começaram a orar. Muitos nunca tinham orado antes. Nos campos da Inglaterra, muitos pediram permissão para orar. Ficou transparente para todo o país que os seus clamores estavam sendo ouvidos. Mais de 7 mil tropas foram evacuadas no primeiro dia. No final, haviam 338 mil tropas britânicas, belgas e francesas salvas. Intercessões coletivas foram pedidas nos dois lados do oceano, em pontos estratégicos da guerra. O presidente Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, fez uma convocação por orações e toda a nação respondeu. Os Estados Unidos tinham seus problemas não apenas na Europa, mas também na costa oeste, na Guerra do Pacífico. O prefeito LaGuardia convocou toda a cidade de Nova York para interceder quando o capitão Rickenbacker e seus soldados enviaram sua última mensagem de rádio no dia 22 de outubro de 1942. Acho que perdemos a ilha. Estamos sem combustível. Após 24 dias de suspense, foram resgatados de seu pesadelo no Oceano Pacífico. Tendo experimentado o poder da oração, todos aqueles homens se tornaram fortes testemunhas cristãs. Que sinais maravilhosos ocorreram por causa das intercessões feitas pelas massas. Ao pensarmos na autoridade da oração individual, não nos esquecemos que a história registrou o que ocorre por meio do poder do clamor coletivo. Quando um país, uma cidade e seus líderes oram, a oração individual é fortalecida. Quando os soldados chamam por Deus, ele responde. Quando uma nação clama ao Senhor, a história é marcada, a história é mudada. Irmãos e amigos que escutam esse áudio,
como eu disse no começo, eu li esse capítulo em lágrimas. Eu lembrei de quando eu tocava na banda da escola, com muito orgulho da minha pátria e do que eu estava fazendo. Como era diferente o 7 de setembro daquela época. E hoje eu penso nessa juventude que pouco está se importando com o país e demonstrando isso de várias formas, que não tem tempo para pensar em coisas sérias porque estão sendo massificados pelos jogos da internet, pelas brincadeiras, pelos TikToks da vida, por tantas coisas. Que geração é essa? Eu fico pensando. Que geração é essa? Que país é esse que está se tornando? Que pandemia é essa que uma nação não se dobra em oração clamando a Deus para tirar de uma vez por todas esse vírus, tanto o vírus que ataca a saúde, como o vírus que está atacando o governo, o vírus da corrupção, o vírus da falta de amor pelo povo. Tantos vírus estão soltos por aí. Então eu teria muito mais a falar, mas não quero deixar o vídeo muito longo, mas eu só vou conclamar, orem. A Bíblia diz que muito pode pela sua eficácia a oração de um justo, que dirá uma nação toda orando. O Senhor me acordou hoje 4:30 da manhã, são 6 horas da manhã. Deus me fez mais promessas. Deus é um Deus de promessas. E Ele cumpre suas promessas, diferente dos políticos, que prometem mundos e fundos e quando chegam lá esquecem totalmente de onde vieram e que também são homens. E Deus, com o sopro das suas bocas, Deus, com o sopro da sua boca, pode destruir tudo aquilo que não vem dele. Oremos, irmãos, oremos mais. Mesmo que não possamos ir na igreja, o Senhor falou que nós somos a igreja. Que Deus não habita em templos de paus e pedras e cimento e vidro. Claro que o Senhor está lá quando estamos reunidos, mas quando a luz se apaga e a porta se fecha, o Senhor vai conosco. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, como eu te agradeci ontem à noite, que eu tenho boas lembranças para lembrar. Não só essa, mas muitas boas lembranças. Mas e essa geração, Senhor? Essa geração que não pode brincar na rua, que não pode mais estar indo ao clube, que não pode estar nadando na praia, que não pode estar fazendo isso, aquilo outro. A nação de não pode, porque já era perigoso sair por causa de assaltos, de roubos, sequestros, tantas coisas mais. Agora por causa de uma máscara, agora por causa de algo forjado para nos podar. Senhor, eu clamo por essa nova geração, Senhor. A geração dos anos 90 para cá. Eu clamo para que o Senhor os acorde, para que Teu Espírito esteja falando com cada jovem desse país, cada adulto também. Senhor, coloque em nós amor pelo país, amor de verdade, mas principalmente coloca nos políticos amor de verdade por esse povo. Tira os interesses mesquinhos, soberbos, orgulhosos. Tira, Senhor. Faz uma transformação nesse país para melhor. Senhor, todos falam, sempre falaram, que o Brasil é uma terra abençoada. Podemos ver da Amazônia, lá do Arroio ao Chuí,
nós podemos ver, Pai, tantas belezas, tanta água, tantas árvores, tantos animais, tantas flores, tanta comida, tanta beleza. Senhor, anula toda piada feita que esse Brasil tem tudo, mas o povo não presta. Anula, Senhor, as maldições lançadas sobre esse país, sobre esse povo. Anula as maldições que o próprio povo tem buscado pela ignorância espiritual, ignorância cultural. Senhor, derrama o teu sangue, Jesus, sobre esse país. Tem misericórdia do Brasil, livra-nos. Livra-nos de ter mais mortes, Pai, que a partir de agora, do dia 7, caia por terra toda mentira, ainda que eles queiram mentir, eles não consigam mais. Senhor, assim como o Senhor fez com Balaão, Balaão foi um profeta contratado para amaldiçoar o povo hebreu, e Balaão não conseguia chegar lá, até que a mula que estava dando trabalho para ele, não querendo andar até aquela cidade para ser amaldiçoada, a mula virou para trás e falou: o que você está fazendo? Aí ele viu um anjo que estava detendo a mula. Senhor, tem um anjo detendo esse país de ir para a bancarrota total, econômica, etc. Tem anjos aqui, Senhor, nesse país. Reforça a guarda dos teus anjos nesse país. E que ainda que os ignorantes e ainda que os maldosos estejam amaldiçoando esse país, que seja como Balaão, e ele chegue a falar: como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Deus abençoou o Brasil. O Senhor já abençoou essa nação. Continua tendo misericórdia de nós, Pai. Perdoa o pecado do brasileiro. Todos os pecados que os brasileiros têm cometido. Nas drogas, na prostituição, nas mudanças, naquilo que o Senhor criou como bom. O Senhor criou o homem e a mulher e falou que era muito bom. Tem misericórdia desse país, Pai. Faz como o Senhor fez nos Estados Unidos, em 1942. Eles falaram que perderam a ilha. Parece que nós perdemos o Brasil, mas em 24 horas o Senhor mudou aquela situação. E eles foram, depois de tantos suspeitos, eles foram resgatados nesse pesadelo. Senhor, há 6 meses nós temos vivido um pesadelo. Pessoas olhando feio para nós quando a gente está sem máscara. Vizinhos vigiando vizinhos, que o Senhor deu um basta nisso. O Senhor deu um basta. E que o teu povo, aquele que se chama pelo teu nome, que tem em si o Espírito Santo, ou seja, tem a mesma intrepidez dos apóstolos, se levante. Se levante, Pai. Como eu vi um padre se levantar lá em Portugal, em Lisboa, ontem num vídeo. Que a gente volte a ter coragem, Pai. A coragem que só teu Espírito Santo pode dar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Pai. E te bendizemos por esse vídeo, pela Peg Joyce Ruth, e oramos por ela e sua família. Que o Senhor abençoe. Porque essa mulher escreveu esse livro, inspirada pelo Espírito Santo, que está ajudando tanta gente até hoje, incluindo principalmente para começar a minha vida. Eu te agradeço por todos que estão ouvindo. Que o Senhor responda as suas orações individuais. Senhor, eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. Consola os enlutados, cura os enfermos, traz comida para a mesa, traz o trabalho para o chefe da casa, para a esposa. Coloca harmonia no lar, que haja perdão e amor nos lares, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.